Vamos lá, muito parecido com a quinta, né? Ó, fatório polinômio. E deu o valor numérico, sabendo, ó, que aí ele dá o valor ali, ó, de xy e de y² mais 7y, que é igual a 20. Primeira coisa, eu tenho que fatorar tudo isso aqui, vamos lá. Vamos analisar o que é comum. A parte numérica é comum? 7, 3, aqui existe 1, não. Então não tem como eu evidenciar. Olha para a letra. O x é comum, sim. Então a primeira evidência que eu tenho é o x. Okay? Vamos ver se existe outra evidência. O y é comum, sim. A gente pega o de menor expoente. Pronto. Então a evidência é isso aí. Então vamos lá agora dividir isso por isso. X por x é 1. 1 é neutro. Y ao cubo por y, repete a base, subtrai os expoentes. Ah, professor, por que você repete a base, subtrai os expoentes? Propriedade da potência de mesma base. Aí, ó, y é a mesma base, senhores. Mas 7, que é um número que existe aqui, 1, dividido por 7. 7 dividido por 1 dá 7. Y por y vai embora. Concorda comigo? Y x por x dá 1. Y ao quadrado dividido por y vai dar y, porque repete a base, subtrai o expoente. 2 menos 1 dá 1. Menos 3 por 1 dá 3. Ó, xy dividido por xy dá 1. 1 é neutro. Pronto. Foi o que a gente encontrou aqui. Ó, xy, tá aqui nosso xy. Ó, que é nosso xy, 6. E a gente também tem o y² mais 7. Olha ele aqui, ó. Então, vou substituir. Que é nosso xy, 6. Quem é tudo isso aqui, ó? É 20. Menos 3. O que foi que nós aprendemos em expressão? Isso aqui, na matemática, é chamada de distributiva, né? A gente pode resolver multiplicando o que está fora por tudo que está dentro, ou então pode primeiro eliminar o parênteses e depois fazer a multiplicação. Vamos observar se isso é verdade. Vamos aplicar a distributiva da multiplicação. 6 vezes 2, 12. Como tem um 0, 120, né? Ó, sinal diferente negativo. 6 vezes 3, 18. Quanto é 120 dividido 120 menos 18? Vai dar quanto? 102. Vamos resolver eliminando parênteses. Vou escrever aqui de novo. Vamos primeiro eliminar o parênteses. Vou ter que dar essa subtração. 17. Ó, tem um parênteses aqui mostrando que é a multiplicação. Então, ó, 6 vezes 17. Vamos lá. Aqui, ó. Quanto é 6 vezes 7? 42 vai 4. 6 vezes 1, 6. Com 4, 10. Observe, senhores, que o resultado é o mesmo. Viu? Propriedade, o resultado é o mesmo. Então, nessa sétima questão, a gente tem a seguinte situação. Observe que dentro do parênteses, todos os termos são iguais, né? Então, o que nós temos aqui? É uma fatoração por agrupamento, né? A gente pega o que está dentro do parênteses, 2x menos y, que multiplica tudo que está fora do parênteses. A mais B mais C. Pronto, isso é uma fatoração por agrupamento, né? E ele dá o valor de quem? 2x menos y. Olha que é 2x menos y? 20. Que multiplica quem? A mais B mais C? 100. Multiplicação, ó. 2 vezes 1. 2. Eu tenho quanto? 0? 3. Essa questão é muito fácil, né? Então, senhores, na oitava ele diz assim, ó. Fatore os seguintes polinômios. A gente tem que ser esperto na hora de fatorar um polinômio. Por quê? Porque nem sempre dá para fatorar tudo de uma vez, né? Então, a gente sempre vai procurar, quando ele não dá para fatorar tudo de uma vez, agrupar eles de 2 em 2, né? Observar se existe alguma relação. Quer ver? Bora observar aqui, ó. Se eu fosse tentar fatorar tudo de uma vez, A tá aqui, 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 mas ele já não está aqui, ó. O B tá aqui e aqui, mas ele não tá nos outros termos. Então, ó, se eu for pensar bem, eu posso agrupar assim, ó. Vamos lá? Quem é comum nesses dois termos? A. Vamos evidenciar o A. E a gente pega o de menor expoente, né? Vamos lá? A ao quadrado por A
da A, porque repete a base, subtrai os expoentes. Mas AB dividido por A, o A vai embora, né? Sobra o B. Mas, ó, quem é comum aqui? O X, evidencia o X. AX dividido por X, vai embora o X, sobra o A. Mais, ó, jogo de sinal, ó, mais com mais dá mais. BX por X, vai embora o X, sobra o B. E quando a gente faz esse agrupamento, os termos de dentro eles são iguais, ó. Tá vendo? O que nós vamos fazer agora? Pegar o que estão dentro do parênteses e multiplicar pelos dois que estão fora do parênteses. Pronto. Está aí a fatoração por agrupamento, né? Aqui do mesmo jeito, ó. Não tem como fatorar tudo de uma vez. Agrupa, ó. Esses aqui, ó. E pode ver que aqui existe um termo comum. Quem é? O X, evidencia. AX dividido por X, o X vai embora, sobra o A. Menos X por X, ó, 1. Esse 1 vai, eu não vou botar ele aqui, não, eu tenho que colocar. Por quê? Porque aqui não existe nenhum outro número multiplicado por X, né? Mas, quem é comum aqui? O B, evidencia. AB dividido por B vai embora o B, sobra o A. Ó, jogo de sinal. Ó, sinais, se eu for dividir esse por esse, eu tenho que fazer o jogo de sinais. Sinal diferente, negativo. B por B, eu tenho que botar o 1, viu? Olha, observe os dois termos de dentro. Eles são iguais, né? Então, a gente coloca aqui A menos 1, que multiplica os dois termos de fora. X mais B, ok? Vamos lá, agrupa. Ah, dá para tudo uma vez. Mas olha aqui não tem A, né? Então, vamos lá. Quem é comum aqui? O A. Detalhe, a gente pega o de menor expoente. Então, ó, vamos lá. A quinta é dividido por A ao cubo, repete a base. Subtrai o expoente. 5 menos 3, 2. Mais... Qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Mas, quem é comum aqui? Ó, quem é comum? Número 2. Evidencia. 2 por 2 vai embora. 2 por 2 dá 1. Sobra quem? A ao quadrado. Mais, ó, mais com mais dá mais. 2 por 2 dá 1. Observe os dois termos de dentro do parênteses. Eles são iguais, então eles... vai multiplicar os dois de fora. Quem é que está fora? A ao cubo mais 2. Pronto, então tá aí. Fatoração por agrupamento, né? Bora lá. Mesma lógica do agrupamento, né? Porque não existe comum nos quatro termos, né? Então, agrupa esses dois e esses dois. Quem é comum aqui nos dois primeiros? Vamos lá. O B é comum? Sim. O X é comum? Não. O Y é comum? Não. O 2 é comum? Também não. Ó, esse 2 não tem nada a ver com isso. Isso aqui, esse aqui é expoente, esse aqui não é expoente. Então, a única evidência aqui é o B. Ok? Agora vamos dividir. B por B vai embora. Sobra quem? X ao quadrado. Menos com mais dá menos. 2 dividido por 1 que tem aqui dá 2. B por B dá 1. 1 é neutro, porque tudo isso é multiplicação. Sobra quem? Y. Pronto. Mas, parte numérica, 5 e 10. Existe algum termo comum? Existe. O 5 divide os dois ao mesmo tempo. Então, ele é evidência, o 5, viu? Vamos lá. 5 por 5 dá 1. Sobra quem? X ao quadrado. Menos com mais dá menos. 10 por 5 dá 2. Sobra o Y. Observe, senhores, que nessa situação sempre os dois termos do meio eles vão ser iguais. Que é exatamente para mim fazer a chamada de fatoração por agrupamento, viu? Ó, pega os dois de dentro do parênteses e multiplica pelos dois de fora. B mais 5. Tranquilo? Vamos lá agrupar esses aqui. Quem é comum aqui? O 2. Evidencia. Vamos lá. 2 por 2 dá 1. Sobra quem? B ao quadrado. Mais 2 por 2
dá 1. Aqui eu tenho que botar 1. Menos. Quem é comum aqui? O K. B ao quadrado, K dividido por K. Ó, K por K dá 1. Sobra quem? B ao quadrado. Né? Olha só como é importante a questão do sinal. Ó. Menos com menos dá mais. Porque se eu não faço essa multiplicação e boto só um menos, ó, isso aqui ia ser diferente. Ó, então não ia ter como eu colocar eles em evidência, entendeu? Menos com menos, mais. K dividido por K dá 1. Pronto. Observe que aqui sim, ó, os dois termos do parente são iguais. Se eu não faço a multiplicação de sinal, isso aqui ia ser diferente. Então não ia ter como evidenciar que eles seriam diferentes. Porque os dois estão dentro de parênteses. B ao quadrado mais 1 vezes, multiplico os dois que estão fora. 2 menos K. Ok? Vamos agrupar isso aqui. Quem é comum aqui é o Y, né? Mais o de menor expoente. Vamos lá. 5 por 1 dá 5. Y cubo por Y, repete a base, subtrai o expoente. 3 menos 2, 1. Precisa. 4 dividido por 1 dá 4. Y ao quadrado por Y ao quadrado dá 1. 1 é neutro, não tem necessidade. Vamos lá. Mas, quem é comum aqui? É o 10, é o 8? Não, é o número que divide eles dois ao mesmo tempo. Quem é o número que divide eles dois ao mesmo tempo? É 2. 10 por 2 dá 5. Sobra Y, né? Quem tem com quem dividir. Ó, jogo de sinal, ó. Menos com mais dá menos. 8 por 2 dá 4. Pronto. Olha só o que acontece novamente. Os dois termos dentro do parênteses, eles são iguais. Multiplico os dois que estão do lado de fora. Ah, mas dá tudo uma vez. Não, porque ali não tem A. Viu? Vamos lá. Quem é comum aqui? O A. Mas lembra, o de menor expoente a gente evidencia. A elevado a 12ª dividido por A oitava, repete a base, subtrai os expoentes. Ó, 12 menos 8 dá 4. Mas A oitava dividido por A oitava, qualquer coisa divide por ela mesma. 1 menos. Quem é evidência aqui? Aí vocês perguntam, não consegue ver, mas eu consigo. A evidência que é o 1. Tem 1 aqui e lembra quando o número ou uma letra não tem número, quem é que acompanha aqui? O número 1. Então o 1 é evidência. Olha só. A quarta dividido por 1 dá A quarta. Menos com menos dá mais. 1 dividido por 1 dá 1. Observe que os dois termos de dentro eles são iguais. A gente coloca ele e multiplica pelos dois que estão fora. A oitava menos 1. Na segunda, aqui ó, na letra H, quem é o termo comum aqui? O N. Vamos lá. 2, quem é quando não tem 2 dividido por 1 dá 2. A, não tem A para dividir, repete. Mas N dividido por N dá 1. 1 é neutro. Mas N dividido por N é 1. Menos. Quem é comum aqui? Ó, o M. Evidencia. Quem é que eu só vou dividir aqui? O M. M por M dá 1. Esses dois não tem com quem dividir, repete, né? Ó, menos com menos dá mais, porque a ideia é que esses de dentro sejam iguais. M dividido por M dá 1. Aí, ó, totalmente iguais. Vezes. Quem é que está do lado de fora? N menos M. Viu? Olha. Quem é comum aqui? 1/2. Abre parênteses. Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Mas qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Sobra quem? X. Mais quem é comum aqui? O Y. Evidencia. XY por Y. Y vai embora. Sobra X. Mais com mais dá mais.
y dividido por y dá 1, né? Olha. Ah, mas aqui está diferente, ali está 1 mais x, aqui está x mais 1. Senhores, na adição também tem a propriedade que diz a ordem das parcelas não altera a soma. É a mesma lógica. Então isso aqui eu posso dizer que são iguais. Então vamos lá, x mais 1, que multiplica os dois de fora. Quem é que está fora? 1 meio mais y. Ok? Grupo de 2 em 2. Quem é comum aqui? O C. AC dividido por C sobra A. Menos BC dividido por C sobra B. Mais. Quem é comum aqui? O D. Evidencia. AD dividido por D sobra A. Menos com mais dá menos. BD dividido por D vai embora o D, sobra o B. Observe os dois termos de dentro são iguais. Então como é que fica essa evidência? A menos B que multiplica C mais D. Ele dá o valor numérico aqui, ó. Quem é A menos B? Menos 1,1. Não esqueça que isso aqui é uma multiplicação. Vezes C mais D, 2,5. Então vamos multiplicar isso aqui, ó. Vamos lá. 2,5 que multiplica 1,1. Né? 5, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 5, 7, 2. Quantas casas após a vírgula? 1, 2. Detalhe, menos com mais dá menos 2,75. Não é isso? Provável que seja por agrupamento, só que é de 2 em 2. Não, observe, ó, que aqui agora vai ser diferente. Ó, vai ser de 3 em 3. Né? Porque os termos comuns estão os 3 aqui. Ó. Quem é comum aqui? O x. AX por x sobra A. Menos BX por x sobra B. Mais CX por x sobra C. Né? Vamos para cá, mas quem é comum aqui? Quem é comum nesses três termos? O y evidencia. AY, ó, sobra o A, menos BY, sobra o B, mais CY, sobra o C. Observe que os termos de dentro eles são iguais. Então, ó, A menos B mais C, que multiplica os três termos, de fora. Quem é os termos de fora? X mais Y. Tá aí. Agrupamento também, só que aqui foi um bloco de 3, né? Do mesmo jeito, ó, bloco de 3, ó. O M é comum nesses três e o N é ali. Mas lá quem evidencia aqui é M. AM por M sobra A. BM por M sobra B. M por M é 1, viu? Qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Que é um termo comum aqui, ó. Primeiro sinal menos, que é um termo comum, N. Cuidado aqui, senhores. Quando esse primeiro sinal é negativo, porque a gente vai ter que multiplicar, viu? Aí, ó. AN por N, vai embora o N, sobra A. Ó, menos com menos dá mais. Porque, ó, o sinal aqui de dentro tem que ser iguais. BN por N, sobra B. Menos com menos, mais. N por N dá 1. Qualquer coisa dividida por ela mesma, né? 1. Ó, os termos de dentro são iguais. AN, A mais B mais 1, que multiplica os termos de fora. Quem é que a gente tem fora? Pronto. Na letra C, ele já colocou pra gente a forma fatorada. Olha só, quem é aqui? Só que aqui tem dois blocos de decomposição, né? Esse primeiro, vamos lá, que é o primeiro aqui. A. E aí que tá aqui dentro do parênteses x mais y, que multiplica os dois de fora. Quem é os dois de fora? A mais B. Né? Vamos para cá. Quem é os de dentro? Quem é os dois termos de dentro? A mais B, né? Quem é os dois termos de fora? X mais Y. O que é interessante é que tanto esse lado aqui como esse, ó, os termos são iguais, não é isso? O que a gente pode tirar daqui? A gente pode tirar o seguinte, que eu tenho quantos x mais y? Eu tenho 2. Eu tenho quanto
A mais B também tem um 2. Então eu pego tudo isso aqui, ó, e multiplico quantas vezes? 2. A mais B, que multiplica x mais y. Porque a gente tem duas vezes, ó. Tem 2 aqui, 2 aqui, ok? Então vamos entender aqui o seguinte. Dá para decompor tudo de uma vez? Não. Então vamos lá agrupar de 2 em 2, né? Que é o termo comum aqui? O x. X ao quadrado dividido por x dá x, porque repete a base, subtrai os expoentes. X, y, xz dividido por x, vai embora o x, sobra o z, ok? Vamos para o próximo. Quem é comum aqui? O 2, evidência. Tem o termo comum? Tem o y. Então, ó, a evidência é 2y, ok? Vamos lá. 2 por 2 dá 1. Y por y dá 1. Sobra o x. 2 por 2 dá 1. Y por y dá 1. Menos, ó. Menos com mais dá menos. Sobra o z. Observe que os termos do meio são iguais. Então, ó. X menos z, que multiplica os dois de fora. X mais 2y. Só que ele dá o valor numérico de quem? De x no z, que é quanto? 5. Vamos substituir, ó. Que multiplica x mais 2y. Também ele dá pra gente, ó, que é quanto? 27. Então, ó, virou multiplicação, né? Vamos lá, 27 vezes 5. 35 vai 3, 10 com 3, 13. Então está aí a resposta da 11ª.